Nós vamos estar lendo então Atos 6. O desejo do meu coração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele supra todas as suas necessidades espirituais, que Ele revele a palavra dele de acordo com a sua necessidade. Atos 6. Porém, com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Aqueles que só falavam grego queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando alimento a elas como as viúvas que falavam hebraico. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes. Nós devemos gastar o nosso tempo com a pregação e não dirigindo programas de distribuição de alimentos, disseram eles. Portanto, procurem entre vocês homens queridos irmãos e escolham 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo e que nós colocaremos esses servos de Deus a cargo desse assunto. Então veja qual eram os homens ali que seriam escolhidos, que seriam colocados para o serviço da obra de Deus. Eram homens sábios e cheios do Espírito Santo, que fossem bem considerados por todo mundo. Então, para que eu e você possamos fazer a obra de Deus, é importante que nós sejamos considerados por todo mundo como pessoas que têm uma boa conduta, né? Continuando o 4. Então podemos gastar nosso tempo na oração e na pregação do ensino. Isto pareceu razoável à Assembleia toda, e eles elegeram Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. Veja bem, como Estevão era, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procoro, Nicanor, Simão, Parmenas, Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica e que se havia tornado cristão. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram para eles e abençoaram a todos eles, colocando as mãos em suas cabeças. A mensagem de Deus era pregada em círculos que se alargavam a cada vez mais, e o número de discípulos aumentava enormemente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Estevão, um homem tão cheio de fé e do poder do Espírito Santo, fazia milagres espantosos entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens do culto judaico, dos libertos, começaram uma discussão com ele, e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas e da Cilícia e da Ásia. Mas nenhum deles podia enfrentar a sabedoria e o espírito de Estevão. Então pagaram uns homens para mentirem a respeito dele, dizendo que tinham ouvido Estevão amaldiçoar Moisés e até Deus. Esta acusação levantou o povo em fúria contra Estevão, de sorte que os líderes judaicos prenderam e trouxeram Estevão diante do conselho. Nós temos que tomar cuidado quando nos revoltamos com alguma pessoa. Você vê, o povo se revoltou contra Estevão, né? Então pagaram os homens para mentirem a respeito dele, dizendo que tinham ouvido Estevão amaldiçoar Moisés e até Deus. Essa acusação levantou o povo em fúria contra Estevão. Mas o povo, de certa forma, estava pensando que Estevão tinha feito aquilo que as pessoas estavam falando que ele fez. Então, antes de se levantar contra uma pessoa, primeiro que se levantar para fazer o mal para a pessoa já está errado, mas nós temos que averiguar toda informação que chega até nós, porque pode ser que seja uma informação distorcida. Continuando no 13, as testemunhas mentirosas depuseram novamente que Estevão estava constantemente falando contra o templo e contra a lei de Moisés. E declararam: nós ouvimos Estevão dizer, esse tal de Jesus de Nazaré destruirá o templo e acabará com todas as leis de Moisés. Então todo mundo na sala do conselho viu o rosto de Estevão tornar-se radiante como o rosto de um anjo. Percebam só, quando nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Deus até concedeu, o rosto dele é diferente. Eu não sei se você consegue perceber, mas existe uma diferença do olhar de uma pessoa que está cheia do poder de Deus, de uma pessoa que está afetada
pelas coisas erradas dessa vida. Muitas vezes chega a ser perceptível. E Estevão era tão cheio do Espírito de Deus que o rosto dele chegou a brilhar. Olha que bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que possamos a cada dia mais conhecer a sua palavra, em nome do Senhor Jesus.